Os Caçadores de Deus, Tommy Tenney. Capítulo 5. Vamos fugir ou entrar? Uma chance para encontrar aquele que você sempre soube que estava lá. Quando vejo pela noite, nas festas ou em bares, pessoas bebendo e agindo como verdadeiros ímpios, não posso evitar, mas de certa forma eu gosto delas. Geralmente não estão fingindo. Sabem muito bem quem são e o que estão fazendo. Os que realmente me irritam são aqueles que fingem ser algo que não são. Quando passo por um barzinho ou boate, quase sempre me vem à mente um pensamento inusitado. Senhor, por que não aqui? Por que não manifesta a sua presença nesse lugar? Para mim, o avivamento ocorre quando a glória de Deus rompe as quatro paredes de nossa igreja e flui pelas ruas. O avivamento que tomaria proporções históricas em nossos tempos seria aquele em que a glória de Deus se manifestasse nos shoppings às sextas-feiras à noite. Eu adoraria ver as administrações destes shoppings sendo obrigadas a contratar capelães que trabalhassem em tempo integral para atender as pessoas que fossem encontradas chorando e se arrependendo pelos corredores. E seriam muitas. Eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, tamanho número de chamadas por ministros voluntários para lidarem com o fluxo de pessoas que seriam convencidas do seu pecado ao atravessar as cidades. Os seguranças sabem como lidar com os trombadinhas, mas o que fariam com as pessoas que viessem até eles angustiadas e arrependidas? Que venha esse dia. Creio que Deus tem suscitado uma tal fome pela sua presença que no dia do Senhor, se o seu povo buscá-lo, as igrejas existentes não serão capazes de lidar com a explosão de almas perdidas buscando salvação. A igreja moderna é, na melhor das hipóteses, uma assistente social, ou, na pior das hipóteses, um museu, onde está exposto tudo aquilo que já foi um dia. Nossas prateleiras estão abarrotadas, mas com o produto errado. Estão repletas de rituais religiosos concebidos por homens e ninguém em sã consciência está faminto por isso. Celebrações religiosas, cerimônias e ritos vazios não despertam o apetite de ninguém. Se oferecêssemos Jesus às massas famintas, viriam. Talvez não haja o produto certo em nossos cultos, porque, como já vimos, temos um custo. A igreja hoje está na metade do caminho em sua jornada pelo deserto. Estamos acompanhados ao pé do Monte Sinai, como os filhos de Israel, no livro de Êxodo. Chegamos ao ponto decisivo. E agora? Vamos fugir ou vamos entrar? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias? E vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 3 a 6. Estamos diante de uma linhagem linguagem neotestamentária nas páginas do Antigo Testamento. Ao povo foi dada a opção de saltar a um nível mais elevado de intimidade. Chegamos a um monte da decisão. Podemos nos alegrar com as sarças ardentes, com nosso primeiro encontro com Deus e com tudo que Ele pode nos fazer ou propiciar. Mas agora chegamos ao momento da decisão. Estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus nos tirou do pecado e do mundo e fez de nós um povo. Durante a jornada pelo deserto, Deus estava constituindo um povo daquele
que não era povo. Pedro escreveu: Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2:10. Deus tomou escravos, analfabetos e sem autoestima, plantou neles seu caráter e colocou sobre eles seu nome. Deus os tirou do Egito e disse: Agora farei de vocês um povo. Ele estava literalmente constituindo uma noiva. Não foi fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai, quando aquela multidão teve fome. Deus queria que eles o buscassem. Ele queria saciá-los, mas eles censuraram Moisés e declararam como seria bom voltar ao Egito, o lugar de uma escravidão. Todavia Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. O mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em sua abundante providência, eles imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos bons tempos no Egito. Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho. Chamados para o coração de Deus. A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que ele conduziu através do Rio Jordão em direção à terra prometida. Algo aconteceu naquele monte. O Senhor os chamou e fez deles uma nação pela primeira vez na história de suas vidas. Ele os chamou a um lugar de bênção e de transformação, e eles se recusaram. Este lugar não era um simples ponto no mapa. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. Deus o chamou para ele, um lugar prometido nele, em seu coração. Ele o chamou para o lugar da aliança, um lugar de intimidade com o Criador, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo da terra naquele tempo. Eis o segredo da terra prometida. Pensamos que a ideia de um reino de sacerdotes é exclusivamente neotestamentária, mas este era o plano original de Deus para Israel. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã levantem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Êxodo 19, versículo 10, 11 e 13, a parte B. A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida. A verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali, ao pé do monte Sinai. Deus pretendia que todos os israelitas se achegassem a ele no monte, mas eles não se sentiram bem com a ideia. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não me fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, versículo 18 a 21. Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus ao invés de buscá-la. Como Moisés fez? O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou. O Todo-Poderoso não amenizou a manifestação de seu poder para agradá-los. Nem tampouco fará isso hoje. Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto até que fosse exterminada aquela geração. Preferiram um respeito à distância a um relacionamento íntimo.
A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir o mesmo povo que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que sua nova nação se apossasse de sua própria terra e herança, mas isso não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de Deus e pediram que Moisés intermediasse esse relacionamento. A igreja tem padecido do mesmo mal. Geralmente preferimos que um homem se coloque entre nós e Deus. As raízes desse medo percorrem o caminho de volta ao jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam temerosos e envergonhados, enquanto Deus esperava por uma doce comunhão. Vamos fugir ou entrar? Agora observe sua igreja. Posso garantir com certa segurança que alguns na congregação estão aí desde o começo. Outros vieram poucos meses depois ou muitos anos mais tarde. E alguns são novos convertidos. Não importa. Hoje Deus conduz todos vocês ao monte. Vocês que não eram povo, foram feitos povo. Deus os tirou da escravidão do pecado. Alguns foram tirados de relações impróprias, outros foram arrancados do jugo do alcoolismo ou das drogas, outros foram libertados da miséria, depressão crônica e outras escravidões infernais. Mas aqui estamos, ao pé do monte do Senhor, ouvindo seu chamado para que nos acheguemos. Agora enfrentamos o mesmo desafio dos filhos de Israel há milhares de anos atrás. Vamos fugir ou entrar? Entrar aonde? Na presença de Deus. Há uma ansiedade e uma expectativa na igreja hoje. É provável que você, assim como eu, possa sentir que não estejamos muito longe. Alguns estudiosos dizem que, passado o Monte Sinai, bastava uma marcha de poucos dias para alcançar a terra prometida. O que os fez demorar tanto? Sua resistência em se achegar a Deus. O medo da intimidade semeou o medo do inimigo. Posso dizer o mesmo a respeito de muitas igrejas hoje, e sinto que estamos em uma encruzilhada. Acreditamos estar longe demais para voltar, ou muito cansados para prosseguir viagem. A questão é, o que Deus diz? Creio que a vontade do Senhor é que tomemos consciência de onde estamos, busquemos sua face e recebamos o que Ele tem para a nossa vida hoje. Você e eu vamos fazer duas coisas daqui para frente. Vamos crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar. Ou vamos voltar para o lugar de onde viemos e continuarmos a ser aqueles crentes viciados em programações, reuniões e sessões, fazendo tudo o que pessoas de bem como nós devem fazer? Se decidimos equivocadamente, um dia vamos lamentar. Aquele era o tempo. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, não quero envelhecer e olhar com arrependimento para o passado, dizendo, bons tempos aqueles. E por que eu faria isso, quando posso viver o agora com Deus? Posso experimentar o que Ele tem para mim a cada instante. Se ousarmos seguir Deus hoje, ao olharmos para trás diremos, sim, eu me lembro daqueles anos, foram antes do avivamento. Nosso futuro depende da nossa visão. Nosso futuro vai depender de nossa visão agora. Este é o tempo da decisão. Se nossa visão for, estamos satisfeitos com o nosso trabalho até aqui, então continuaremos fazendo as mesmas coisas de hoje. Mas se ousarmos dizer, obrigado, Senhor, mas onde está o resto? Tem que haver mais. Mostre-nos sua glória. Nosso futuro será totalmente diferente. Satanás tem obtido bons resultados ao fazer os crentes cruzarem falsas linhas de chegada. Ele trabalha incansavelmente para isso. Corremos poucos quilômetros e dizemos, conseguimos. Ele se dedica ao nos ver sentados no acostamento. E então percebemos no último momento que a linha de chegada está mais adiante.
O apóstolo Paulo sabia do que estava falando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:16, a parte B e 14. Precisamos tirar lições do que aconteceu no Monte Sinai. Foi ali que os israelitas construíram um tabernáculo de acordo com as instruções que Deus deu a Moisés. Foi no Monte Sinai que Deus revelou a Moisés sua lei e os 10 mandamentos. Porém, outros fatos igualmente importantes aconteceram. Foi naquele lugar que um bezerro de ouro destinado à idolatria foi criado. Em primeiro lugar, Deus revelou sua intenção de lidar com o povo de forma direta e pessoal. Até então, era Moisés quem relatava ao povo tudo o que Deus dizia. Aquele era, pois, um tempo de transição, um período em que Deus estava dizendo: tudo bem, é hora de crescer. De agora em diante, quero tratar com vocês diretamente, como uma nação de sacerdotes. Não quero intermediários. Amo Moisés, mas não quero ficar falando com vocês através dele. Quero falar diretamente com vocês, como minha nação, como meu povo. Ainda existem muitos bebês de colo nos bancos das igrejas. Infelizmente, o problema dos israelitas repete-se hoje em dia. Os cristãos estão tão acostumados à unção, boas pregações e bom ensino que muitos se comportam como crianças de peito. Querem sentar-se em bancos acolchoados, em templo com ar-condicionado, onde alguém possa mastigar o que Deus tem a dizer e colocar em suas boquinhas. Tem medo de se engasgarem com aquelas mensagens duras demais. Seu aparelho digestivo é muito frágil e não está acostumado à dura verdade. Quando estivermos realmente famintos e desesperados, não precisaremos de intermediários. Temos que orar. Deus, estou cansado de assistir à experiência dos outros com o Senhor. Onde está a chave do meu quarto de oração? Vou ficar trancado ali até que eu mesma possa experimentá-lo. Fazemos bem em ler a palavra. Sem dúvida, é muito importante. Mas precisamos lembrar que a igreja primitiva não teve acesso por muitos anos ao que chamamos de Novo Testamento e nem mesmo possuía as escrituras do Antigo Testamento, porque os pergaminhos ficavam trancados nas sinagogas. Partes da lei, dos salmos e dos profetas transmitidos oralmente por seus avós, se fossem judeus, eram as únicas escrituras de que dispunham. O que eles tinham, afinal? Intimidade com Deus, em um nível tão enriquecedor que não havia necessidade de se debruçarem sobre antigas epístolas. As cartas de amor de Deus estavam sendo impressas em seus próprios corações. Eles se tornaram cartas vivas. O Espírito Santo está dizendo: ser resgatado do pecado foi uma experiência grandiosa em sua vida. Você está vivendo no tempo da graça e pode contar sempre com a minha presença. Sei que você está sob uma boa liderança, mas o que realmente quero é fazê-lo crescer, levá-lo a um novo nível de intimidade. A busca pelo avivamento em si nunca fez com que ele acontecesse. O avivamento só nasceu quando o povo buscou a Deus. É muita pretensão acharmos que podemos controlar um avivamento. Não podemos determinar quando, como e onde. Isso seria tão irracional quanto tentar controlar um furacão. Se você puder mantê-lo sob controle, então não será avivamento. Será o que estamos habituados a ver, uma série de boas conferências, repletas de excelentes pregações, salpicadas por obras de homens. Pode ser muito bom para nós, podemos curtir cada minuto, mas isso não é avivamento. Temos que encarar o fato de que nos tornamos viciados nas programações que acompanham a igreja. Mas não era este o propósito original de Deus, não é isso que ele chama de igreja. Tenho uma forte impressão de que Deus está prestes a colocar tudo isso de lado e nos perguntar:
E então, quem me ama? Quem realmente me quer? É hora de buscar o avivador ao invés do avivamento. Deus está cansado de relacionamentos à distância com seu povo. Ele já estava cansado disso há milhares de anos. Já no tempo de Moisés, ele quer um relacionamento íntimo e próximo com você e comigo. Ele quer invadir nossas casas com sua presença de uma forma tão poderosa que aqueles que vierem nos visitar sejam convencidos do pecado ao entrarem pela porta. Fugir ou entrar? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, versículo 18 a 21. Que dicotomia divina! Um correu para dentro e outro fugiu, desesperado. Deus estava chamando o povo para sua intimidade, mas ele correu para o lado oposto. Disseram a Moisés: não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, versículo 19. Eles entenderam que somente quem se enquadrasse no padrão de Deus, descrito nos 10 mandamentos, poderia sobreviver em sua presença. Ao fugir, estavam dizendo: não queremos nos submeter a isto. Não deixe que Deus fale conosco agora. O que o Senhor queria quando os 10 mandamentos foram entregues a Moisés? Era purificar o comportamento de seu povo, para que pudesse tê-lo mais perto. Deus queria mais uma vez andar com o homem no frescor do dia. Ele queria sentar-se com seu povo e compartilhar com ele o seu coração em doce e tenda comunhão. Nada mudou, meu amigo. Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do povo naquela situação seria responder: sim, Senhor, fale conosco, mesmo se tivermos de morrer. A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de Deus, porque se recusaram a retirar as impurezas de suas vidas. E os que tentam retirá-las se detêm diante do legalismo. Ouça os passos do Pai. Os israelitas expressaram seu medo a Moisés, que lhes explicou: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor estejam diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 20. Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção? Principalmente se estivéssemos fazendo algo errado? Era isso que os israelitas estavam ouvindo, os passos do Pai. A Bíblia diz que o povo ficou de longe, enquanto Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, 21. Que imagem! O povo corria para um lado e Moisés corria para outro, dizendo: venham, é o Senhor que está aqui. Ele só quer que nos aproximemos. Ele nunca fez isso antes. Eu já havia me aproximado antes, mas agora ele quer que façamos isso juntos. Deus sempre começa pela liderança. Moisés já havia se achegado àquela nuvem, mas naquele dia Deus queria que os israelitas se juntassem a Moisés, e eles fugiram. Parece que a história do povo judeu declinou a partir do momento em que Deus disse: venham. E o povo disse: nem pensar. Esse problema não era exclusivo do povo de Deus. Nos tempos de Moisés, ele está bem presente na igreja hoje. As pessoas não querem compromisso sério com Deus. Algo nos faz temer o compromisso que nasce da intimidade com Deus. Talvez porque a intimidade requeira pureza. A intimidade requer o fim dos dias de diversão e entretenimento na igreja. O que quero dizer com diversão e entretenimento? Bem, se para você isso significa muita emoção e pouco compromisso, então você não tem feito mais do que flertar com Deus. Preciso entrar em detalhes?
Alguns só querem as emoções e os arrepios, mas sem usar a aliança de compromisso. São como garimpeiros religiosos, em busca de unção, dons e bênçãos. Felizes com bombons, flores e joias. Deus está cansado disso. O Senhor busca uma noiva, não uma namorada. Alguém que vá se envolver em intimidade e comprometimento com Ele. Temo que muitas pessoas na igreja se aproximem de Deus para obter o que desejam, sem, na verdade, estarem comprometidas. Deus está dizendo à sua igreja: não é isso que eu quero. Se a igreja quer o noivo, temos que nos comprometer. Temos buscado amor sem compromisso, mas Deus está dizendo intimidade. O avivamento nasce da intimidade. O fruto do avivamento vem do compromisso com o noivo. Os filhos são frutos da intimidade. É hora de nos aproximarmos. Geralmente colocamos os carros na frente dos bois. Queremos o avivamento. Dizemos, mas não mencionamos nada sobre intimidade. Procuramos o avivamento sem procurarmos por Deus. É como se alguém do sexo oposto chegasse para você dizendo: quero filhos. Não lhe conheço bem, nem sei se gosto de você. Não quero casamento nem compromisso, mas quero filhos. Que tal? Líderes têm escrito uma infinidade de livros do tipo Como Fazer as Igrejas Crescerem, mas parece que a mensagem que está por trás é: veja como fazer a igreja crescer, sem maiores compromissos com o Senhor. Temos nos esforçado muito em procurar atalhos, lugares que não passem pela intimidade. Por quê? Porque tudo o que queremos é uma penca de filhos, sentados nos bancos das igrejas, para que possamos comparar com as de outras famílias. Igreja. Os filhos por si mesmos não formam um lar. Eles devem ser frutos de um relacionamento de amor e intimidade. Francamente, muitas de nossas igrejas parecem fazer produções independentes. Onde está o Pai? O que devemos realmente buscar é um relacionamento real com Deus. Quando o marido e sua esposa se amam, não é difícil imaginar que terão filhos. É uma consequência natural do processo de intimidade. Por que os maiores avivamentos do último século não aconteceram em solo americano? Acho que a escassez das manifestações de Deus a uma nação é proporcional ao declínio da moralidade e do nível de compromisso do seu povo com o Senhor. Penso que a busca do povo americano por um crescimento profundo de intimidade com Deus implicaria queda nas taxas de divórcio e casamentos desfeitos. Em outras palavras, temos esquecido a nossa arte tão louvável de nos comprometermos com Deus, como fizemos a escolha de fugirmos da presença dele ao monte. Todos os compromissos em nossas vidas começaram a se deteriorar e demoronar da mesma forma. Crentes de incubadora não criam raízes. A maioria dos cristãos hoje em dia vive em incubadoras. Só se desenvolvem em um ambiente acolhedor, longe do medo, angústia ou perseguição. Ser perseguido em nome de Jesus, Deus me livre. Se forem retirados de seu ambiente confortável e colocados no mundo real, onde sopra o vento da adversidade e cai a chuva amarga das perseguições, ou tiverem que encarar sol forte e a estiagem prolongada, eles descobrirão que nunca desenvolveram raízes na incubadora. Logo murcharão dizendo: não fui feito para isso. Deus tratou comigo de tal forma que tive que redefinir alguns de meus critérios quanto ao que significa ser salvo. Se a presença de Deus só se manifesta em nossas vidas, em ambientes perfeitos, o que dizer dos cristãos que padeceram e padecem perseguições? Deus não estava em suas vidas? Em sua época não havia seminários, corais, nem os últimos ritos evangélicos. Não havia templos com ar condicionado. Introdutores, conselheiros, enfermaria, sistemas computadorizados ou santuários carpetados. Seu ambiente não era um dos mais agradáveis. Se fossem pegos cultuando ao Senhor, pagavam caro.
Li o relato de um grupo de cristãos chineses que foram pegos durante um culto. Os oficiais colocaram um coxo no meio da cidade e obrigaram todos a unirem dentro dele. Então, mergulharam ali o pastor bem diante de seus olhos. Sabe o que aconteceu? A congregação dobrou de tamanho em 2 semanas, e não foi por causa de seu belo santuário ou da equipe de louvor. O verdadeiro crescimento da igreja, sob qualquer situação, quer de liberdade ou perseguição, só pode vir de um íntimo conhecimento do Deus vivo. A confissão daqueles que o amam. Os que amam o Senhor não avaliam seu relacionamento com Ele pela situação de sua vida financeira, emocional ou pelo aproveitamento do culto. Antes fazem suas palavras as de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Essa é a confissão daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão em íntima comunhão com seu Criador. Deus está chamando. A primeira vez que Ele me revelou isso, tremi e chorei diante do povo. Hoje vocês estão no Monte Sinai e Deus está chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Se você ousar responder a este chamado, tudo o que tem feito até hoje será mudado. É o mesmo que lhe digo agora. Sua decisão hoje irá determinar avanço ou retrocesso na sua caminhada com Cristo. A intimidade com o Senhor requer um certo nível de quebrantamento, pois é do quebrantamento que nasce a pureza. O culto, entretenimento, acabou, meu amigo. Deus está lhe chamando. Será que não queremos subir ao monte porque Deus vai olhar dentro de nossos corações e sabemos muito bem o que Ele vai encontrar? Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. Temos que estar limpos, porque Deus não pode revelar sua face a uma igreja mais ou menos pura, pois ela seria consumida em questão de segundos. O Senhor chama à purificação todos aqueles que clamam por avivamento. É por você que Ele está procurando. Deus quer que você se aproxime, mas para isso Ele terá que tratá-lo. Isso significa que você terá que morrer. O mesmo Deus disse a Moisés: nenhum homem viu a minha face e viveu. Hoje lhe chama. Então, lembre-se de passar pelo altar do perdão e do sacrifício do seu caminho para o Santo dos Santos. Está na hora de deixar nosso ego na cruz, crucificar nossa vontade e deixar de lado nossos compromissos carnais. Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados. Deixe-os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É hora de deixar tudo de lado e cobrir-se com sangue. Nada pode sobreviver na presença de Deus. Mas se você estiver morto, Ele fará com que viva. Se você quiser desfrutar da presença de Deus, tudo o que tem a fazer é morrer. Quando o apóstolo Paulo escreveu, dia após dia morro, ele estava dizendo, dia após dia, entro na presença de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 31, a parte B. Não fuja, entre. Notas finais. Veja 1 Pedro 2,9. Minhas afirmações aqui não significam que eu pense que a Bíblia seja desnecessária ou irrelevante. Não penso que ela seja nada menos que a ungida e infalível palavra de Deus. Meu propósito é alertar os cristãos contra a prática de ler a Bíblia sempre sob perspectiva passada. Veja o que Deus fez antigamente com aquele povo. Pena que Ele não haja assim hoje. A palavra de Deus nos conduz a algo muito maior, ao Deus da palavra. Algumas vezes penso que quase caímos em uma espécie de idolatria, quando tendemos a louvar a palavra de Deus mais do que o Deus da palavra.